Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, Ele de fato decretou juízo sobre os Estados Unidos da América, e nós estamos muito familiarizados de quando eu vim diante de vocês e decretei o juízo do Senhor durante os nossos cultos aqui. Eu decretei o juízo do Senhor, o poderoso Deus de Israel, o Deus do céu, quando eu vi a grande águia vindo todo o caminho e ferir a Casa Branca. E então, vocês viram o que aconteceu 2 semanas depois disso. Houve o coronavírus que aconteceu lá. Vocês viram o abalo na Casa Branca. Mas aquele juízo continua. Então, hoje eu vou revelar um pouco mais que eu não revelei daquele juízo. Eu vejo os Estados Unidos em uma caixa. E naquele juízo, o Senhor me mostra os Estados Unidos da América em uma caixa. E enquanto você está na caixa, Estados Unidos da América, você está inclinada para o lado. O Messias está vindo. Acaso não falou o Senhor com esta geração? Amém. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. E naquela conversa, eu vejo uma escalada do juízo do Senhor que foi falado sobre os Estados Unidos da América, o juízo do Senhor que eu decretei sobre a Casa Branca nos Estados Unidos. Eu vejo uma tremenda escalada. Eu vejo que as ruas estão cheias, as ruas estão cheias. Eu vejo as ruas estão cheias. Novamente, eu vejo uma escalada do juízo do Senhor, que o Senhor falou e Ele me enviou para decretar e pronunciar juízo sobre a Casa Branca e sobre o país dos Estados Unidos da América, aquela nação. E então, o Messias está vindo. Como vocês podem ver, o Senhor está degradando tudo na terra para que as pessoas não tenham nada para se glorificar e possam estar mais focados no reino mais confiável de Deus no céu. O Senhor está descartando e jogando no lixo a vida nesta terra, como eu disse. No outro dia, o Senhor falou e disse, diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Em outras palavras, vai ser degradado, vai rebaixar. Então, agora muitas pessoas, muitas nações têm se orgulhado nas suas riquezas na terra. Nós somos uma nação rica, nós somos um povo rico, uma pessoa rica, mas a Bíblia diz que os grandes e os pequenos compareceram diante do grande trono branco do juízo de Deus. Então, diante do Senhor, todos são iguais. Ele os criou a todos. E é por isso que agora Ele está comandando arrependimento, Ele está descartando e jogando no lixo a vida na terra, Ele está começando a desmantelar as suas defesas, as coisas que você mais valoriza, e agora focando você no glorioso e eterno reino de Deus, trazendo os valores da eternidade do céu, os valores de Deus em sua vida. Quando as coisas nas quais você se apoiava, as coisas que você confiava, as coisas que pareciam mais estáveis para você, quando estas coisas agora estão sendo degradadas, então vocês vão entender muito bem agora que o Senhor está dizendo que chegou o tempo para focar no mais eterno, no mais valioso reino de Deus, aquele que dura para sempre, aquele que não muda. E então eu vejo o juízo que eu decretei sobre a Casa Branca nos Estados Unidos, em Washington, D.C., o juízo que eu decretei sobre os Estados Unidos da América. Eu vejo uma escalada disto. E eu vejo que as ruas estão cheias. O Senhor me levou aos Estados Unidos hoje e eu vi que as ruas estavam cheias. E então, povo abençoado, é tempo de se arrepender e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Número 2. O Senhor falou comigo a respeito do avivamento que vai continuar aqui. E naquela conversa, eu vejo uma menina.
uma menina pequena que era cega. Eu acho que ela era cega e os olhos abrem. E então eu pergunto para ela, onde está a mamãe? Então ela pode ver, então ela mostra, ela pode ver a sua mãe. Então, dentro da melancolia, dentro da tristeza, dentro do caos, do abalo das nações que os dois profetas estão fazendo agora com o coronavírus, os gafanhotos, o desmantelamento da economia global, o desmoronamento econômico e a fome já está a caminho, e o abalo da maior potência mundial, os Estados Unidos. A forma como esses dois profetas estão abalando a terra agora, dentro disto há uma promessa de avivamento que vai continuar. Eu vejo olhos cegos que vão abrir, há uma menininha pequena, eu não sei se ela tem 4 ou 3, então eu pergunto para ela, onde está a mamãe? Então ela pode apontar e dizer, a mamãe está lá. Ela é capaz de ver a sua mãe pela primeira vez. Isto significa que o Senhor vai abrir mais olhos cegos. Isto significa que o Senhor vai fortalecer mais pernas aleijadas. Isto significa que o Senhor vai abrir mais ouvidos surdos, mais olhos cegos, mais surdos serão curados, mais paralíticos, mais cânceres vão secar, mais diabetes vão dissolver, leucemia vai secar no sangue, a morte no sangue vai ser derrotada pelo poder do sangue de Jesus, e então haverá um grande avivamento que vai continuar no meio disto. E depois disso, agora, número 3. Novamente o Senhor falou comigo na terceira conversa aqui agora. Eu vejo uma disputa por fronteiras, eu vejo uma disputa territorial que está vindo, um país tentando tomar parte de um outro país, eu não vou mencionar agora, mas eu vejo uma disputa territorial que está vindo deste lado do mundo, uma disputa territorial, um país tentando anexar parte do outro país, e eles estão dizendo, não, porque eles falam a nossa língua, naquela área, vocês entendem? Eles vivem assim como nós e falam a nossa língua. Então eu vejo uma disputa territorial que está vindo, e normalmente isto envolve o envolvimento das Nações Unidas na negociação, e também vai envolver um pouco de movimento militar. Então eu vejo estas coisas vindo à terra. Estas coisas estão vindo à terra. Eu me lembro que ontem o Senhor Yahweh, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Ainda ontem eu compartilhei com vocês durante a nossa transmissão global, no nosso culto global, e nós vemos muito claramente que o Senhor está reunindo e chamando a sua atenção para o fato de que é tempo de se preparar, de se arrepender, de ser santo e receber a Cristo e ser justo, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está vindo. Nós vivemos em tempos tão históricos, nós vivemos em tempos tão incomuns, quando agora os mensageiros de Yahweh, aqueles que estão tendo contato direto com Ele e anunciando para vocês tudo que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram os super gloriosos anéis de casamento no céu, e eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar e os gloriosos degraus baixados, e ontem eu anunciei, assim como eu vi a glória sair, super gloriosa, brilhante, e a magnificência da glória de Deus saindo, e então abrindo a porta, então eu pude ver dentro do céu. Ontem. Então agora, aqui vem um que vê dentro do céu e até mesmo visita o céu, e então volta e fala com vocês. Vejam que vantagem vocês têm sobre as outras gerações, que agora há um contato direto entre o céu e a terra, e Deus está fazendo tudo para chamar e capturar a tua atenção, a tua mente, para o glorioso reino de Deus, que é o único propósito
muito para vocês se prepararem e não preparar e serem salvos do juízo que está vindo. E nós vemos muito claramente que estas coisas estão acontecendo, estas coisas incomuns. Alguém fica de pé aqui na terra, fica de pé e chama Deus Pai para vir na nuvem da sua glória, na nuvem mais temível que moveu através do deserto, trazendo-os para a terra prometida. E em um lugar público, ele anuncia isto, e em um lugar público, o Senhor responde para ele. Então, se há algo que deve fazer com que você jamais perca o céu, é isto. Este é o próprio Deus Pai. Ele mesmo. E ontem, o que eu não compartilhei com vocês, novamente, ele me disse para relembrar todas as nações a respeito do preço que Cristo pagou na cruz. E ele me mostrou a cruz do Calvário, a grande cruz, a cruz de Jesus, e os pregos, como que eles pregaram. Ele me levou lá atrás no tempo, como que os pregos e também a forma como os espinhos foram enterrados na cabeça dele assim, e a pele estava sangrando e o sangue escorria como um rio de sangue a partir da cabeça, onde os espinhos foram enterrados em diferentes posições e o sangue escorria sobre a face e sobre a cabeça, escorrendo para baixo. Então, eu apenas compartilhei isso com alguns durante a noite, depois do nosso postscript, depois que terminamos a noite. Entretanto, agora eu posso compartilhar com vocês que ele me relembrou novamente para trazer a atenção de vocês para o fato de que prestem atenção total para o fato de que Cristo pagou um preço tão horrendo por vocês. Não esqueçam isto. O próprio Deus desceu e morreu por vocês. Não esqueçam disso assim. Não acabem no inferno. Vai ser uma vergonha. Será vergonhoso que depois de pagar um preço tão tremendo, horrendo, inacreditável, um preço supremo, Ele é Deus, mas Ele veio e morreu por você. Então Ele está dizendo, não esqueça isto. Não permita. Não deixe que o diabo minta para você. Não permita isso. Como agora, talvez você vá para o inferno depois que Cristo pagou um preço tão tremendo. Não permita isso. É sobre isso que é toda esta narrativa, toda esta conversa é a respeito disso. Não concorde, não permita, não concorde em ir para o inferno depois de tudo isso. É isso que o Senhor está dizendo para vocês. Então, nós nos encontramos em um tempo tão tremendo, em um lugar tal como nunca aconteceu antes, onde o Senhor Yahweh, Ele está acenando para a igreja lá das janelas do céu, abrindo a janela do céu ontem e essencialmente acenando para a igreja dizendo, veja, o céu está pronto. Então eu vi aquela tremenda visão e eu disse, uau, o arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatamento está prestes a acontecer. A gloriosa igreja está prestes a ser levada. Lembre-se que não haverá nenhum outro anúncio. É somente este anúncio, este é o anúncio final, este é o chamado final ao arrependimento. E quando de fato acontecer, através daquela janela a igreja vai entrar. Entretanto, em um outro tempo, no ano de 2021, o Senhor começa de uma forma tão tremenda, me mostrando a glória, o resplendor, o brilho e a magnificência da sua glória saindo. Então agora a entrada permanece aberta, como se ele dissesse, nós estamos prontos para recebê-los. O céu está pronto para receber vocês. No livro de João 14, versículos de 1 a 3, João capítulo 14, de 1 a 3, aqueles quartos estão prontos para vocês. Em outras palavras, a abertura da entrada do céu, ele está dizendo, veja, o céu está pronto para vocês, porque o Senhor fez tudo que era possível para chamar a sua atenção para a importância e gravidade deste dia que está vindo, que o Messias virá lá nas nuvens, nos ares, no céu, aqui em cima. E como bom pastor, cujas ovelhas conhecem a sua voz, ele vai chamar as suas ovelhas e aqueles nos túmulos vão despertar e vão receber corpos gloriosos e para habitar a sua alma e seu espírito,
Espírito no resplendor da glória das vestes e dos novos corpos eternos. E então agora, aqueles que estão vivos e santos, lembre-se que a palavra-chave aqui é chave, também vão ser trasladados para encontrá-lo no céu e vão entrar naquela entrada que eu vi abrir ontem. A entrada agora está aberta. Então, se você me perguntar, eu vou te dizer, a mensagem é simples, o Senhor está dizendo, nós estamos sentados no limiar da eternidade, nós estamos sentados no limiar do arrebatamento. A hora para se arrepender e apartar-se de todo o pecado. Há tanto pecado enganoso nesta terra, o pecado da imoralidade sexual, isso agora é muito velho, é realmente muito velho agora. Eu fico pensando se alguém ainda está se enlameando no pecado sexual, rolando na lama. Não. A Bíblia diz rolando na lama depois de ter sido lavado. Não. Isso já é velho demais agora. O pecado da mentira já é muito velho. A sabedoria já veio às nações, a sabedoria já veio do Espírito Santo, meu amigo, para a igreja. Então agora, a justiça vale a pena. A busca pela justiça deve ser o dever principal de todos vocês que devem estar agora buscando a santidade e a justiça, porque isto vai te dar a eternidade no reino da glória. E então, o Senhor falou, eu vi o juízo que eu decretei sobre a Casa Branca nos Estados Brancos, que vocês veem se desdobrando ainda. Hoje eu também vi artigos sobre impeachment, mas as ruas estão cheias, eu vejo as ruas cheias. Ele me levou aos Estados Unidos hoje e as ruas estão cheias. Ao mesmo tempo, eu vi uma disputa territorial em uma parte do mundo e eu vejo disputas acontecendo e um grupo perde. E então, ao mesmo tempo, eu vejo avivamento. O Messias está vindo, o povo abençoado. Que vocês sejam sábios, que a sua sabedoria não fale nisto, porque lembre-se que a eternidade é um tempo muito longo. A vida nesta terra está sendo desmantelada. Veja o coronavírus, o Reino Unido está muito ruim agora. As palavras da minha língua, isto já deve te fazer ouvir muito bem. A forma como eu feri a terra com o coronavírus, somente isto já deveria te fazer ouvir muito cuidadosamente e tremer pelas palavras da minha língua. Em cada ocasião, quando eu venho até vocês e falo, vocês, nações da terra, vocês têm que correr e se arrepender, ajoelhar-se, se arrepender, receber Cristo, ser santos e se preparar. Vocês podem ver a gravidade, o peso das palavras da minha língua, que capturaram a mídia por mais de um ano agora. As palavras da minha língua, cada segundo, cada minuto, coronavírus, toda a terra está preocupado, crianças pequenas, esposos, esposas, todos os que têm que sair da sua casa têm que dar a devida consideração às minhas palavras. As palavras que feriram a terra com coronavírus. A vida na terra, essencialmente, o Senhor está dizendo que Ele essencialmente trouxe toda a terra sob a jurisdição das palavras da língua desses dois profetas. Isso está muito claro agora. As máscaras, o medo de infecção. E lembre-se que eu disse ontem que eu vi um novo tipo de infecção onde os olhos ficaram vermelhos. E eles estão tossindo e espirrando descontroladamente, segurando nas paredes enquanto eles tossem, segurando-se nas paredes, tossindo e espirrando descontroladamente. Então o sangue vem. Eu acho que as veias, elas rompem nos olhos, então eles ficam vermelhos, o sangue derrama no olho. As palavras da minha língua, somente as palavras da minha língua, sem mencionar os gafanhotos que eu trouxe, somente isso já deveria falar com vocês. E sem mencionar o lockdown bíblico que aconteceu no Egito, que eu trouxe de volta neste tempo, nesta era, quando todos estão fechados e trancados, como aconteceu no Egito. Então isto deve te fazer receber com gravidade, perceber a gravidade das minhas palavras e começar a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias já foi falado e eu tenho sido fiel para falar exatamente como Deus Pai me instruiu. Que aqueles que têm ouvidos arrependam-se e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado mesmo. Que o Senhor os abençoe.
Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo a respeito do juízo do Senhor que está acontecendo sobre os Estados Unidos da América. Há um juízo do Deus Todo-Poderoso que está acontecendo, como todos vocês sabem, que está arrasando os Estados Unidos da América. E, novamente, a forma como o Senhor falou ontem, o Senhor me levou aos Estados Unidos da América e o Senhor me mostrou que as ruas estão cheias. Eles estão vindo como hordas, como exércitos. Eles estão vindo como uma tempestade e eles estão acenando com bandeiras. E como eu vi ontem, as ruas estão cheias. Parece, eu não sei, parece que eles ocuparam as duas pistas. Parece que eles ocuparam as duas pistas. Eles vêm como hordes de cavaleiros. Eles têm bandeiras nas suas motocicletas, nas suas pickups, nos seus veículos, e eles estão vindo como uma tempestade. E as ruas estão cheias. As ruas estão cheias, como eu disse ontem e novamente agora. As ruas estão cheias e eles estão vindo como uma tempestade. Então vai ser um tempo tão tremendo nos Estados Unidos da América. O Senhor está pedindo para aquela nação se arrepender. O Senhor tem falado com os Estados Unidos da América por algum tempo e clamando para aquela nação para se arrepender e apartar-se do pecado. Vocês se lembram muito bem a profecia que eu dei neste ano passado, quando o Senhor me trouxe nas nuvens e eu fiquei bem acima da Casa Branca, e então o Senhor me pediu para ferir aquela terra com juízo, o juízo do Senhor Yahweh. E então a grande águia feriu a Casa Branca. Eu dei essa profecia e postei, e depois de 2 semanas vocês viram o que aconteceu. A Casa Branca, o coronavírus feriu, cabeça de Estado, o presidente, então ele foi levado de helicóptero para o hospital, e aquilo começou a cascata de juízo que está acontecendo até agora nos Estados Unidos da América. Então, novamente, agora eu vejo que as ruas estão cheias. Elas estão cheias, parece que eles ocuparam as duas pistas e eles estão vindo com bandeiras. Eles colocaram bandeiras nas suas motocicletas, nas suas picapes, nos seus veículos, e eles estão vindo como uma tempestade. O Senhor está pedindo por arrependimento. Ele está pedindo para aquela nação se arrepender, e enquanto eles vêm, então eu vejo uma tentativa de tomar território, uma tentativa de dizer, este é nosso território agora, reivindicar território. E eu vejo uma discussão ou uma negociação que acontece. E essa tentativa, eventualmente, me parece que finalmente não acontece. Finalmente, ela não acontece. Eles discutem, há uma conversa, e então eles dizem, tudo bem, então desistem. Mas eles estão vindo como uma tempestade, eles têm bandeiras nos seus cavalos enquanto eles estão vindo. E as bandeiras azuladas, e então parece que eles ocuparam as duas pistas, eles estão vindo como uma tempestade. Então o juízo do Senhor, o Senhor feriu. Ele feriu a Casa Branca naquele juízo que eu falei no ano passado. E então vocês viram o coronavírus, feriu o cabeça de Estado, e então depois disso vocês veem a cascada, o desenrolar do juízo que está acontecendo, o terrível juízo que está acontecendo e está começando a tomar forma nos Estados Unidos da América. O Deus Todo-Poderoso, Ele está pedindo por arrependimento. Ele está
está pedindo que a nação dos Estados Unidos se arrependa, porque o Messias está vindo. Que a igreja nos Estados Unidos se arrependa. E eu me lembro que quando eu dei aquela profecia sobre o juízo que estava vindo para ferir os Estados Unidos no ano passado, então a igreja nos Estados Unidos começaram a fazer Dia Nacional de Arrependimento, tentando fazer um dia de oração, mas não funcionou. Você sabe que não funcionou. O Senhor está pedindo que vocês ouçam a única voz do Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra. Eles são os dois profetas, eles são dois em um. Um deles está na dimensão do Espírito e outro na dimensão física. Todos sabem isso agora. Somente isso deveria te fazer tremer para ouvi-los, para que vocês possam preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E esta tentativa de dizer, este é o nosso território, isto também acontece. Então vai ser muito feio. É o tempo tremendo. Mas se a nação dos Estados Unidos se arrepender, a nação que se orgulha tanto de amar a Jesus, eles têm igrejas através de cada esquina, através das ruas, próximos às esquinas. Em cada esquina de rua tem uma igreja, mas a igreja é apóstata. E a TV cristã global deles, que é apóstata, entretanto, o Messias, o Salvador do mundo, está vindo. E ele está pedindo para todos os Estados Unidos usarem pano de saco. Usar pano de saco e se arrepender. E apartar-se do pecado. E receber Cristo Jesus e andar em santidade. Por quê? Porque o Messias está vindo. Agora vocês sabem que esta é a tremenda voz do Senhor, o poderoso Deus de Israel, Jeová Yahweh. Então o Senhor está clamando por arrependimento, que certamente é tempo de preparar o caminho, é tempo de preparar o caminho para a vinda do Messias, porque o Salvador do mundo está vindo, e é tempo de ouvir a voz do Senhor. É óbvio, é absolutamente óbvio quando você vê a voz do Senhor que Ele enviou sobre a face da terra. É absolutamente óbvio que se você não ouvir esta voz, você não vai ver o eterno e glorioso reino de Deus. Ele diz, Deus está te observando. Bem-vindo a este tremendo ministério do Senhor. Aqui a visão que o Senhor nos deu, Ele me deu, é que o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E quando o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias, naquela conversa, o Senhor também me mostrou o estado da igreja. O Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. E Ele também falou comigo a respeito da condição da igreja, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Então, dada a condição da igreja, é óbvio que a igreja precisa se arrepender e fazer um esforço deliberado para preparar o caminho para a vinda do Messias. A igreja precisa apartar-se do pecado. A igreja precisa apartar-se do evangelho da prosperidade e retornar para o evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus tem poder. Desde que o Senhor nos enviou à terra, nós temos demonstrado para as nações da terra que o sangue de Jesus tem poder. Tremendo, infinito poder que levanta aleijados do chão. O poder que pode chamar Deus. Deus do céu para visitar a terra na nuvem que visitou no deserto. O poder que pode abrir olhos cegos e fazer com que os ouvidos surdos abram e sejam sensíveis. Que o sangue de Jesus, a cruz e o sangue, é o poder supremo que a igreja precisa. E é por isso que este é o tempo para preparar as suas respectivas nações. E eu sei que as nossas equipes alcançarão todos vocês, mas ao mesmo tempo o juízo do Senhor que eu decretei sobre a Casa Branca dos Estados Unidos, que eu decretei sobre os Estados Unidos da América, é uma história que está se desenrolando. Você pode ver que está assumindo maiores
alturas, o Senhor me mostrou uma tremenda tempestade que está vindo. Eles precisam se arrepender e apartar-se do pecado, porque eu vi que as ruas estão cheias e eles estão vindo com bandeiras. Eles colocaram bandeiras nas suas picapes, nas suas motocicletas, e é uma situação tal, mas tudo isso aponta para a vinda do Messias. O Messias está vindo, eu vi a igreja que ele leva, é uma igreja santa, ela é uma igreja justa, uma noiva madura, sem rugas e sem mancha. Sem manchas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, uma igreja madura e santa, uma igreja fiel. Então todos nós temos que nos esforçar agora, toda a terra tem que se esforçar para ser esta igreja que eu vi entrar no reino de Deus. E eu a vi também adorando diante do trono de Deus no resplendor da glória da sua justiça. Então que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Lembre-se, o Messias está vindo. Lembre-se como que o coronavírus, a profecia que eu dei do coronavírus devastou a terra. E ele está amadurecendo a terra para a vinda do anticristo. Então o Messias está vindo antes que a tribulação aconteça. Eu vi a igreja que foi levada, eu vi o Messias vindo no céu e levando a igreja. Aquele dia vai acontecer. A razão pela qual as minhas profecias são muito corretas é porque o Senhor está dizendo que a profecia da vinda do Messias também vai acontecer. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Shalom. Amém, povo abençoado. O Senhor Jeová, Ele falou comigo. O Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo. E nesta conversa, povo abençoado, o Senhor, Ele me levou de volta aos Estados Unidos para revisitar com o juízo do Senhor, que o Senhor falou sobre os Estados Unidos da América, e naquele juízo eu vejo as barricadas, levantadas, as cercas e aqueles metais levantados como barricadas para tentar impedir as pessoas de atravessar para o outro lado. Mas então eu vejo flores sendo colocadas naquelas barricadas. Eu vejo deste lado das barricadas, eu vejo as pessoas vindo e colocando flores. Eu posso ver as folhas das rosas e as rosas sendo colocadas nas barricadas. E então, depois disso, em uma segunda conversa, eu vejo muitas aves pretas voando juntas. E esta é uma profecia velada que eu estou dando para vocês. Eu vejo aves voando, aves negras. Algumas delas são um pouco avermelhadas, de um vermelho escuro, vermelho bem escuro, mas literalmente pretas. Então, eu os vejo voando em grupos, juntas, e eles estão voando próximos dos prédios. Esta é uma profecia velada. O Messias está vindo, o Senhor comandou que os Estados Unidos da América agora têm que se arrepender. Eles têm que apartar-se do pecado sexual que você vê lá, o homossexualismo que foi legalizado naquele país, e as igrejas estão pregando prosperidade e destruindo o Evangelho de Jesus na TV global. Eles agora têm que se arrepender e voltar para Jesus. Novamente eu vejo as barricadas levantadas para impedir as pessoas de atravessar para este lado. Então o Senhor me leva até as barricadas e eu vejo as pessoas colocando flores. Eu posso sentir o odor das flores e as folhas verdes. Eles estão colocando-as nas barricadas. Então eu vejo estas aves muito pretas e elas estão voando juntas, passando pelos prédios assim. Esta é uma profecia velada. O Messias está vindo. Aqueles que são sábios, que possam se arrepender e preparar o caminho para a vinda do Messias. Obrigado.